Senhor Jesus, com muita gratidão no nosso coração que estamos na Tua presença nesta manhã, ó Deus, sabendo que mais uma vez o Senhor está falando conosco pela Tua Palavra que não muda o conteúdo, mas que sempre adapta, que sempre usa essas coisas, essas palavras, essas histórias do passado para falar conosco hoje. Então, ela não muda e, ao mesmo tempo, ela é sempre atual, sempre tem uma aplicação para nós hoje. E é isso que nós queremos, Senhor, que através desses momentos passados, o Senhor possa falar conosco, que o nosso coração possa ser moldado, possa ser, ó Deus, preparado para ouvir e para receber a Tua Palavra nos dias de hoje, nos dias futuros, Senhor, para que não tenhamos um coração duro, não tenhamos um coração insensível a Ti. Ó Deus, fala conosco nesta manhã, te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Ok, nós vamos começar em 2 Reis 24, estamos começando agora o quarto e último rei desse período, né? São os últimos reis de Judá. Então nós estamos começando agora o último dessa série de 4. Então começa em 2 Reis 24, versículo 18. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar. E 11 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jeremias de Líbna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Joaquim. Assim aconteceu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá, e no final lançou-os da sua face. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei de Babilônia. Na verdade, a gente teria que ter voltado no versículo 17. Depois que Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia, no versículo 17 fala: o rei de Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, a Matanias, seu tio paterno, lhe mudou o nome em Zedequias. Tá, então vamos revisar mais uma vez esses nomes. Até coloquei em cores para vocês verem, para vocês lembrarem do paralelo. Já falamos mais ou menos sobre esses paralelos, mas o primeiro dos 4 reis era Jeoacás, reinou 3 meses. Depois veio o irmão dele, Jeoaquim, reinou 11 anos, dividido assim, né, que a gente já estudou. Depois veio o filho de Jeoaquim, chamado Joaquim ou Jeconias, e reinou 3 meses. E depois ele foi levado para o cativeiro e o rei de Babilônia colocou o tio dele, que então voltou para um outro filho de Josias, Zedequias. E é só lembrando então que dos 4 reis, esses 2 que estão em preto reinaram 3 meses cada. Jeoacás foi levado para o cativeiro para o Egito. Jeoaquim foi levado para o cativeiro para a Babilônia. Então, né, é bem semelhante. Os 2 reinaram 3 meses. Por que foi tão pouco tempo? Não foi porque eles morreram, foi porque eles foram levados para o cativeiro. Então, os 2 são semelhantes no período de tempo, 3 meses, e também no sentido de que eles foram depostos por um outro rei, no caso de Jeoacás pelo rei do Egito, e no caso de Joaquim pelo rei de Babilônia. Então, os 2 foram levados, foram assim tirados do trono, depostos e levados para o cativeiro. Jeoacás, a gente não sabe mais nada sobre ele. Ele ficou no Egito, morreu lá, a gente não sabe por quanto tempo ele ficou. No caso de Joaquim, que nós vimos na aula passada, ele ficou 37 anos, ele estava com 18 anos, ficou 37 anos no cativeiro. No final dos 37 anos, ele não voltou de Babilônia, mas ele saiu da prisão, foi colocado num lugar de honra. Então, esses foram os 2 de 3 meses. Agora, também teve 2 de 11 anos. Jeoaquim
ficou 4 anos servindo o Egito. Aí o que mudou? Babilônia, que dominou a região, né? Derrotou o Egito. Então aí mudou a potência, né? Em vez de servir o Egito, ele passou a servir Babilônia. Então 4 anos Egito, 3 anos Babilônia. Mas o que aconteceu depois de 3 anos? Ele se rebelou. Ele não quis mais aceitar, não quis mais pagar tributo, e ele foi então, ele se rebelou, não quis mais se sujeitar. Então, durante esses 4 anos, ele conseguiu viver sem servir a uma potência, mas depois Babilônia veio. Não sabemos exatamente as circunstâncias da morte dele, mas ele morreu no final desse período. Parece que não foi na batalha, mas ele morreu nesse período. O rei de Babilônia colocou o filho dele como rei, e aí só que depois de 3 meses ele levou esse filho para Babilônia. Então, só queria lembrar os pontos centrais. Esses 2 de 3 meses foram para o cativeiro. Esses de 11 anos, que é o Jeoaquim, depois de 7 anos servindo o Egito e depois de Babilônia, ele se rebelou, mas isso não foi uma coisa dirigida por Deus, e no fim se deu mal. Zedequias também, nós temos a vida dele dividida em 2 partes, pelo menos, 8 anos e depois 3 anos. O que são esses 2 períodos? 8 anos servindo Babilônia, ele se rebelou, e foi a partir dessa rebelião dele que Babilônia veio, sitiou Jerusalém, e aí destruiu, no final desses 3 anos, destruiu Jerusalém e o templo e tudo. Então, percebe, há um paralelo. Os 2 reinaram por 11 anos, os 2 se rebelaram no meio do reinado, e isso trouxe a consequência de uma invasão e de uma derrota. Então, também são 2 períodos assim bem semelhantes. Então, só para a gente ter uma ideia geral desse padrão, né? Será por que Deus permitiu? Porque a gente tem essa determinação. Isso é uma coisa assim, os caminhos de Deus são, lógico, muito insondáveis para nós, são mistérios, mas tem um padrão aqui, porque quando lá atrás, antes, o pai de 3 desses reis aí foi Josias. Josias foi um rei que serviu a Deus, mas mesmo na época dele, Deus reafirmou o que ele tinha falado antes, no tempo de Manassés, de que o povo seria levado para o cativeiro. Eles tinham passado do limite, passado do momento possível de ter algum tipo assim, de mudar essa sentença. Josias serviu a Deus, então Deus falou assim: vou adiar a sentença, mas eu não vou tirar. Fica muito claro isso. Então, quando você vê assim, bom, tudo bem, Deus adiou por causa de Josias, mas aí começa, todos esses 4 aí, sem exceção, foram maus, nenhum deles serviu ao Senhor. Então, tudo bem que não foi muito tempo, 3 meses, depois 11 anos, mais 3 meses, depois 11 anos. Mas por que Deus? Porque houve várias ondas, várias levas de cativeiro. Então, Deus podia ter acabado, assim, nesse Jeoaquim mesmo, Deus podia ter acabado. Por que não, né, o rei de Babilônia veio, levou gente para o cativeiro com Daniel. Depois, alguns anos mais tarde, veio no tempo de Joaquim, levou mais uma leva junto com Ezequiel. Por que não foi já? Então, põe fim nisso tudo, nem permite mais um rei. Porque Deus estava dando chance, Deus ainda estava dando chance, oportunidades. É a única coisa que a gente consegue ver em por que prolongar. Né? Se vai acontecer uma coisa ruim, que aconteça rápido e né, assim, né, é como alguém fala assim: você vai tirar um espinho, não fica tirando devagarzinho, não, tira de uma vez, assim, que dói, mas acaba logo, né?
Então, o que a gente entende é que Deus estava dando chance atrás de chance, e eu vou ler alguns textos que vocês vão conseguir enxergar isso. O que a gente, mais uma vez, nós vamos começar, já li aqui uma parte do relato de Reis. Então nós temos o relato de Reis, nós temos o relato de Crônicas, que são bem resumidos, e depois, mais uma vez, nós vamos buscar no profeta Jeremias e também no profeta Ezequiel. Só lembrando aqui, mais uma vez, se vocês têm aquela folha, hoje vocês estão usando a folha 12, mas a folha 10, no verso da folha 10 tem um diagrama, tem uma lista, assim, uma cronologia dos reis que dá para você ver assim mais completo. Mas só para lembrar aqui o paralelo dos profetas. Eu não coloquei aqui, que não cabe também, mas quando o rei de Babilônia veio, nesse reinado aqui, no início desses 3 anos, os 4 anos de Joaquim era do Egito. Quando o rei de Babilônia veio e fala assim, agora eu que mando, nem fala muito de batalha, mas ele veio com o exército dele, e ele levou, foi no início desses 3 anos aqui, ele já levou uma primeira onda, uma primeira leva de cativos. Nessa primeira leva aqui foi Daniel, ok? Então a gente até leu alguma coisa sobre isso. Daniel, ele começa então depois dos 4 anos, né, nesse período aqui. Aí depois, no final dos 11 anos de Joaquim, no final desse período, por causa da rebelião dele, o rei de Babilônia vem de novo, e dessa vez ele leva mais coisas, ele leva mais pessoas, leva mais tesouros, vasos, coisas assim do templo. No final desses 11 anos, na verdade, assim, depois dos 3 meses do reinado de Joaquim, nesse período, então, vai Ezequiel. Então, quando você lê o livro, essas coisas são importantes para a gente entender, porque nos profetas, eles não falam assim, no ano de 2018, porque não tinha essas, e não falavam também 600 anos antes de Cristo, porque eles não sabiam, né, quando que Cristo viria. Então não tinha esse sistema de anos que nós temos hoje, mas eles faziam referência aos reis, de Israel, e depois, no tempo do cativeiro, eles vão fazer referência ao reinado de Nabucodonosor. Então nós vamos falar assim, no 5º ano, no 10º ano do rei Nabucodonosor. Quando que Nabucodonosor, essas coisas, porque tem épocas da história que a gente nem sabe que ano que não dá para, assim, dá para saber mais ou menos, mas nessa época eles já têm bastante informações da própria Babilônia, da arqueologia, tem bastante documentos, então eles conseguem achar o ano, né? Então, quando fala sobre o reinado de Nabucodonosor começou depois desses 4 anos, no início desses 3 mais 4, 7 anos, né? No início desse período aqui, nessa divisão entre Egito e Babilônia, foi nesse ano que Nabucodonosor começou a reinar. Então, o primeiro ano do reinado de Nabucodonosor corresponde ao 4º ou 5º ano de Joaquim, ok? Então, por ali a gente consegue situar, né, as profecias. Então, Ezequiel foi para o cativeiro no final dos 11 anos, no final dos 3 meses aqui de Joaquim, que era já o 7º para o 8º ano de Nabucodonosor, ok? Mas Ezequiel, ele vai falar no 5º ano do cativeiro, no 4º ano do cativeiro. Então, ele vai basear a cronologia dele a partir daqui. Ezequiel começa a profetizar mais ou menos, nós vamos depois, em outra aula, nós vamos falar um pouco mais sobre algumas profecias de Ezequiel. Mas assim como Daniel já
nesse período aqui, Daniel teve a visão, a gente já estudou isso. Daniel teve a visão dele, né, aquela visão de sonho de Nabucodonosor e todo aquele capítulo 2 de Daniel, aconteceu justamente nesse período aqui, enquanto Joaquim era rei. Agora Ezequiel, ele vai começar a profetizar, ele foi para o cativeiro no fim desse período aqui de Joaquim. E ele começa a profetizar mais ou menos no quarto, eu preciso conferir, acho que é no quarto ou quinto ano do cativeiro, ou seja, quando Ezequiel fala no quarto ano do cativeiro, no quinto ano do cativeiro, é a mesma coisa de falar no quarto ano de Zedequias, porque Ezequiel foi para o cativeiro justamente quando acabou Joaquim e começou Zedequias, ok? Então, Ezequiel, aquelas primeiras profecias de Ezequiel, que ele viu a visão de Deus no rio, nós vamos ver algumas coisas que ele profetizou, ele estava profetizando e vendo visões lá no cativeiro, ele não está mais em Israel, né? Ezequiel, como Daniel, está lá em Babilônia, mas enquanto Daniel, as narrativas, as coisas de Daniel tem a ver com Babilônia mesmo, ele fala de Nabucodonosor, dos reis. Daniel, depois ele vai, lá no capítulo 9, no final do cativeiro, ele ora para Deus restaurar, mas a profecia, as visões e profecias de Daniel tem mais a ver com Babilônia e depois com Pérsia. Agora, Ezequiel não, Ezequiel estava em Babilônia, mas as visões dele eram tudo sobre Israel, e ele vivia, né, a grande parte das primeiros capítulos, metade, sei lá, uma boa parte de Ezequiel, acontece justamente durante esse reinado de Zedequias, que ele está, assim como Jeremias está em Israel, em Judá, em Jerusalém, Jeremias está em Jerusalém, e Ezequiel está lá em Babilônia. Ezequiel é bem mais jovem do que Jeremias aqui já é um veterano. Jeremias está profetizando desde o tempo do rei Josias, então Jeremias já tem mais de 50 anos nesse período aqui. Ezequiel é jovem, mais ou menos como Daniel. Ezequiel ainda é um jovem, mas ele está profetizando exatamente sobre esse período. Será que já houve, né, já tem gente no cativeiro, mas será que Deus vai defender Jerusalém? Sabe aquela coisa assim, não, mas de jeito nenhum, Deus não vai deixar Jerusalém cair, Deus vai defender Jerusalém, assim como com o rei Ezequias, quando parece que está acabando, Deus vem, intervém e protege, não vai acontecer. Então, eles estão lutando com essas ideias. Então, isso é mais ou menos para a gente entender o contexto. Agora, vamos voltar aqui para 2 Reis. Eu só quero mostrar que nos relatos de Reis e Crônicas, esses 8 anos de Zedequias, a gente não tem informações. Veja bem, vamos voltar para 2 Reis 24, só quero que vocês vejam, aí nós vamos ter que ir, e mesmo em Jeremias não vamos encontrar muitas informações, nós vamos ter várias profecias, vários capítulos que são do tempo de Zedequias, mas não temos muitas informações sobre Zedequias, depois vai falar sobre algumas coisas com mais detalhes. Então vamos voltar aqui, eu quero só mostrar assim, mais ou menos como é que os relatos abordam esses 11 anos. Então, mais uma vez, 24:17, o rei de Babilônia, né, depois que ele levou Joaquim para o cativeiro com todos os chefes e sacerdotes e a nata da sociedade, os líderes, né, os melhores generais, os melhores soldados, ele levou o melhor de tudo. Aí, versículo 17, ele estabelece rei em lugar de Joaquim, a Matanias, seu tio paterno, lhe muda o nome em Zedequias. Só rapidinho, se vocês forem pesquisar isso, vocês encontram, mas naquela folha 10 que eu falei que vocês têm no verso, lá fala assim sobre todos os 4 reis mudaram de nome, os 4. Joaquim não fala que alguém mudou o nome dele, mas ele tem Joaquim e Jeconias, né? Mas esse aqui era chamado de Salum, e o rei do Egito, quando o rei
de fora, ele mudava o nome para dizer assim: eu que mando em você. Seu nome é tal, eu mudei seu nome e você tem que prestar contas a mim. Mas é interessante que, aqui no caso, o rei do Egito, depois veio o próprio rei do Egito também mudou o nome. Esse aqui chamava Eliaquim, e mudou para Jeoaquim. E aqui o rei de Babilônia, o nome dele era Matanias, e mudou para Zedequias. Aí você poderia pensar: poxa, mas... Porque lembra lá em Babilônia, Daniel e os 3 amigos dele também, todos os 4, eles mudavam o nome deles. E eles mudavam, lá em Babilônia, mudavam mais até para refletir o nome dos deuses deles, ou a língua deles e tal. Agora, essa mudança de nomes aqui não mudou o sentido, porque o que quer dizer Jeoacás? Jeoacás significa, ele tem um nome, a gente sabe hoje, né, assim, pelo menos acho que já faz tempo que os entendidos estudiosos sabem, né, mas em hebraico não tem a letra e não tem o som de J. Então, por isso que quando tem gente que briga muito por causa dos nomes, né, a pronúncia dos nomes, e na verdade, se alguém fala assim: eu sei como é que pronuncia o nome de Jeová ou Yahweh, né, ninguém sabe, porque isso ficou durante séculos e séculos. Os judeus tinham muito temor, eles falavam Adonai, Senhor, para substituir, para não falar o nome que não podia pronunciar. E eles fizeram isso por tantos séculos que perdeu a pronúncia. Ninguém sabe. Os judeus de hoje, os estudiosos de hoje falam assim: a gente não sabe. Uma coisa a gente tem certeza: não é Jeová, porque não tem o som de J, tá? Então, é sempre quando tem... Agora, em português, a gente perde um pouquinho. Aqui não, porque começa Jeoaquim, né? Então, esse aqui tudo você percebe que está começando com o nome Jeová. Tem um outro nome de Deus que é El, é um nome mais genérico, Deus, né? Não é aquele nome especial de Deus que Deus revelou para Moisés, né? O nome especial de Deus é Eu Sou Que Sou, Yahweh. A gente fala que é assim, mas não sabemos se é a pronúncia certa. Agora, El era um nome usado por todos os povos, né? Como a gente fala assim, o Deus dos sírios, o Deus dos babilônios, o Deus... Então, esse El era um nome em geral. Mas quando tinha esse nome aqui, por exemplo, quem que era o nome desse Jeoaquim antes? Eliaquim. Esse El no início era Deus. Mas, na verdade, eles mudavam o nome deles, mas mantinham o nome em hebraico e mantinham o nome de Jeová. Então, Salum, Salum significa retribuição, nem tem um nome especial, mas Jeoacás significa Yahweh, ou Jeová sustenta. Então, o rei do Egito veio, eu não sei se ele perguntou que nome que você quer adotar, assim, eu acho estranho isso, né, que um rei de fora veio e colocou o nome do Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, né, porque o nome era composto, muitas vezes eles colocavam, e todos eles eram reis que não temiam a Deus, e todos eles tinham o nome de Deus incluído neles. Então, esses 3 já começa, Jeoacás, Jeoaquim, esse aqui é Deus sustenta, Jeoaquim é Deus estabelece, o Deus confirma, né? Esses 2 nomes têm o mesmo sentido, né? É só uma mudança de uma vogal, mas não muda o nome. E Zedequias, em português a gente não entende, a gente não consegue ver, mas o inglês até mantém um pouquinho, porque o final é como Elias, pelo menos em inglês, eu não sei como é que é a pronúncia em hebraico, mas em inglês, que mantém um pouquinho mais de semelhança, é Elijah, Yah, no fim. Então, esses nomes, Zedequias, o nome dele anterior, Matanias, esse Ias no fim, na verdade não era esse nome Yah. Então, também aqui
Yah no início do nome. Esses aqui é no fim. Então, Zedequias, o nome dele antes, Matanias, era dom de Jeová, dádiva, o dom de Jeová. E Zedequias, essa primeira parte aqui, é o nome, significa justiça. Então, Yah, o Yahvé é a minha justiça. Então, mudou o nome dele para dádiva, o dom de Jeová, para justiça de Jeová, o Yahweh. Ok? Então, uma curiosidade assim, sobre os nomes. Os reis, o rei de Babilônia mudou o nome dele. Não, você não é dádiva de Jeová, você é justiça de Jeová. Assim, o que ele estava mudando nisso? Até ficou legal, né? A gente tem esse relacionamento com vários judeus messiânicos, né? Asher, né, que a gente sempre cita aqui, ele não é o nome que ele foi, não foi esse nome que ele foi dado quando era criança. Os pais não deram esse nome para ele. Ele fez uma mudança, e eu não sei, até nunca tive uma explicação sobre isso, que eu estou vendo lá vários judeus que fazem aliá, né, que é imigração, né, sai do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, sei lá, e voltam para Israel, chama aliá. Então, eles mudam o nome. Então, Asher mudou o nome dele era Keith, um nome americano, mas mudou o nome para Asher, né, que é Azer, né, que é uma das 12 tribos. Então, essa mudança de nomes, várias pessoas fazem uma mudança de nome para, né, tem casos na Bíblia que Deus mudou, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, porque essa mudança de nome significa um chamamento, uma bênção, uma profecia em relação à pessoa. Agora, esses casos aqui, infelizmente, a mudança de nome não mudou nada na vida deles, eles continuaram sendo pessoas que não temiam a Deus, e essa curiosidade, assim, que esse nome foi mudado por um rei pagão, por um rei que não temia a Deus, e ele mudava o nome e mantinha o significado e até o nome de Deus dentro do nome deles. Então, só para a gente ter essa noção. Ok, então, o relato que eu queria mostrar segundo Reis, agora 24, 18, o relato de Zedequias na Bíblia, nesses livros históricos, eles não tratam quase nada desses 8 anos. O que vai constar na Bíblia, que o capítulo 25 de 2 Reis, que é o último capítulo do livro, na verdade é um relato da destruição, da derrota, destruição de Jerusalém. A coisa mais importante, o relato que mais faz parte dos 2 relatos históricos é esses últimos 3 anos. O que são esses últimos 3 anos? Foi quando Zedequias se rebelou, o rei de Babilônia veio, e aí vai acontecer, nós vamos descobrir várias coisas que aconteceram durante esse período de 3 anos, mas no final, que foram a metade desses 3 anos, 18 meses, foi o cerco de Jerusalém, quando a cidade começou a passar fome, e muitas coisas terríveis aconteceram, né, semelhante ao que aconteceu no ano 70, quando Roma destruiu Babilônia. Jerusalém já passou por várias situações drásticas, né, de grande juízo, e essa é a primeira vez na história, depois que Jerusalém era do povo de Israel, é a primeira vez que Jerusalém foi destruída. É agora, o cativeiro. Com Ezequias, que foi um pouco antes, foi quase, mas eles nem chegaram a entrar. O rei da Síria tomou conta, conquistou uma grande parte de Judá, estava cercando Jerusalém, mas aí teve aquela intervenção de Deus, o anjo do Senhor matou grande parte do exército da Síria, e Jerusalém não foi atingida. Agora sim, agora foi. Então, lendo de novo, versículo 18, tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, 11 anos reinou, o nome de sua mãe, tal, ele fez o que era mal, versículo 20, por que isso aconteceu? Né? Por causa da ira do Senhor contra Jerusalém. E aí, assim, que é o fato
o que Zedequias fez? Qual foi o ato significativo de Zedequias? O fato dele ter se rebelado. Esse é o ponto. Praticamente ele pula sobre, não fala nada sobre o que aconteceu nesses 8 anos e já vai direto assim, o que aconteceu de significativo no reinado de Zedequias? Ele se rebelou contra o rei de Babilônia. O rei de Babilônia veio contra Jerusalém, e aí 3 anos e aí a destruição. Aí capítulo 25, nós não vamos ler hoje, o capítulo 25 vai descrever mais detalhadamente a queda de Jerusalém, o cativeiro e as coisas que aconteceram no final. Então, a descrição histórica do reinado de Zedequias é mais ou menos isso. Não fala sobre os 8 anos. Vamos só para 2 Crônicas, antes da gente começar a ver algumas coisas em Jeremias. Então, 2 Crônicas é mais curto ainda a descrição, mas tem umas coisas diferentes. Então, 2 Crônicas 36, 36, no versículo 9 fala sobre Joaquim, que ele tinha 18 anos, reinou 3 meses. Versículo 10, na primavera o rei Nabucodonosor mandou que o levasse para a Babilônia, juntamente com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, constituiu a Zedequias, aqui fala seu irmão, mas é seu parente, né? Na verdade era seu tio, rei sobre Judá e Jerusalém. Era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, 11 anos, reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Agora, olha aqui, assim, Crônicas já vai dar assim, umas coisas mais gerais, e é interessante o que coloca aqui. Não se humilhou perante o profeta Jeremias, porque quais eram, tem alguns profetas menores também, que são mais ou menos da mesma época, mas quais foram os 2 profetas da época de Zedequias? Jeremias, tinha Ezequiel, tinha Daniel, que estava lá em Babilônia e tal, mas quem estava perto de Zedequias? Jeremias. Então Jeremias era o cara que estava lá falando, né? E nós vamos ter vários capítulos em Jeremias, vai falar sobre o que Jeremias falou com ele. Então ele não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Então quais são os fatos, o que a gente tem de informação sobre o rei Zedequias? Ele não se humilhou, não quis aceitar o que Jeremias falava com ele, e aqui vai falar mais uma vez sobre esse fato. Versículo 13, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor. E aí tem um fato que nós vamos depois examinar, tem outras referências proféticas a isso. Claro que todos esses reis, eles eram o que a gente chama de vassalo, né? Eles eram reis, mas eles não eram donos, né? Assim, é como no tempo de Jesus. Quem mandava na terra de Israel no tempo de Jesus? Roma. Mas tinha lá o rei Herodes. Quem que era o rei Herodes? O rei Herodes não era o rei independente. O rei Herodes era alguém colocado por Roma, então ele era um vice-governador, sei lá, assim, ele era um governador, mas debaixo da autoridade de Roma, ok? Então, Israel, já nessa época aqui, depois de Josias, Israel não teve mais reis independentes. Todos eles eram, assim, durante um período de tempo, eles se rebelavam, não aceitavam ordens, mas era só por pouco tempo. Então esses reis, onde nós estamos? Zedequias, ele fez o que era mal, ele se rebelou. Então as informações que nós temos sobre Zedequias é que ele não ouvia Jeremias e que ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor o tinha feito jurar por Deus. O que eu ia dizer é que todos os reis, eles provavelmente tinham que prestar algum tipo de juramento para o rei que eles estavam servindo. Mas no caso do rei Zedequias, isso é muito enfatizado. Nós vamos ver depois, isso vai ser um assunto
dos profetas. Eles vão falar assim: olha, você fez um juramento. Então, Zedequias foi obrigado a fazer um juramento. E olha como o rei foi esperto. Ele não fez o Zedequias jurar pelo Deus da Babilônia, né? Olha o que está falando aqui. Ele tinha feito jurar por Deus, pelo Deus de Israel, porque ele sabia, Zedequias vai manter o juramento que ele faz pelo Deus dele. Ele endureceu sua cerviz, tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Além disso, nós vamos voltar nisso depois, mas eu só queria que vocês vissem essa descrição geral. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo se tornavam cada vez mais infiéis, seguindo as abominações dos gentios e contaminando a casa do Senhor que ele tinha consagrado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, olha o que eu falei no início da aula, dizendo, por que Deus não acabou com a história rápido? Ele estava dando chances, Deus estava enviando profetas, né, esses que a gente tem conhecimento, enviando seus profetas, enviou-lhes sua palavra, versículo 15, sem cessar, por meio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. O que significa isso? Deus não queria destruir, Deus estava dando chance, mas Deus não tinha falado, já que não tinha mais jeito? Mas Deus também não falou com Jonas que ia destruir Nínive e depois não destruiu, né? Assim, se Deus ia voltar atrás, não sei, mas Deus estava dando chance para que as pessoas pudessem se arrepender. Versículo 16, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Isso aqui é aquela cena aquela figura que a gente tem falado várias vezes, que Deus tem um cálice, e esse cálice, ele pode encher e se esvaziar continuamente, né? Quando tem o cálice da ira de Deus, quando o povo, um país, um mundo, né, indivíduo, Deus tem um cálice, e pode se referir a pessoas, geralmente na Bíblia se refere a nações, né? Mas pode se referir a nós pessoalmente. Então Deus tem um cálice quando nós não ouvimos, quando nós somos obstinados, quando nós resistimos, quando a gente vai contra a vontade de Deus, começa a encher o cálice. Quando nós nos arrependemos, o cálice esvazia. Então, por isso que pode demorar muito para o cálice se encher, né? Porque nós cometemos coisas erradas, abominações, essa coisa assim que falou assim no versículo 14, contaminaram a casa do Senhor. Não foi a primeira vez que contaminaram a casa do Senhor, vocês lembram? Quantas vezes, né? O rei Acaz, quantas vezes durante a história fizeram coisas terríveis dentro da casa de Deus, na cidade que Deus escolheu, Jerusalém. Então, quantas vezes esse cálice começou a encher? Começou a encher, aí vinha Ezequias, não Deus, nós queremos te buscar, nós nos arrependemos, tira essas sujeiras, lembra? Quantas vezes eles limpavam a casa de Deus? Josias limpou a casa de Deus, então aí esvaziava, mas depois começava a encher de novo. Então tem uma hora que enche, que não tem mais jeito, isso que ele estava falando, né? Então a ira do Senhor subiu tanto que não houve mais nenhum remédio. E aí a partir do versículo 17, nós não vamos entrar nisso, começa a descrever a queda e a destruição. O que eu quero mostrar é um pouquinho sobre esses primeiros 8 anos e o que Deus está fazendo. Então, nos dois relatos, Reis e Crônicas, não temos muita informação. Quem que era Zedequias? O que ele fazia? Sabemos que ele não ouvia Jeremias, e que em um dado momento, que até os estudiosos não sabem exatamente que ano que foi, mas em um dado momento ele se rebelou.
E nós vamos estudar isso, porque no livro de Jeremias vai falar mais sobre esse ato de se rebelar. E uma coisa muito interessante que a gente já viu, nós já vimos esse filme antes, né? Já vimos essa história. Olha como as coisas se repetem. Eu coloquei aqui alguns temas, né, que vão ao longo desse período e que são temas da Bíblia toda, são temas de cada vez que o povo de Deus entra em desvio, em apostasia, né? Mas arrependimento, nunca nós podemos dizer que não adianta mais ter arrependimento. A gente viu Manassés, que Deus não voltou atrás no que ele falou sobre Manassés, mas Manassés se arrependeu, então isso foi válido para ele, e muitas vezes é válido para uma nação. Então nunca é tarde demais para ser, assim, nunca é, assim, da nossa perspectiva, a gente nunca deve falar, não adianta se arrepender mais, Deus já ficou bravo, Deus já falou que vai. Não, sempre vale a pena se arrepender. Vai conseguir, né? Porque às vezes as pessoas se arrependem, né? Igual criança, né? Você fica bravo com a criança, fala assim, você fez uma coisa errada, eu vou te dar um castigo. Aí a criança, quando vê que não tem mais jeito, ela volta atrás e pede perdão, mas às vezes não é porque ela está arrependida. Ela vai falar assim, e aí, você vai tirar o castigo? Né? Muitas vezes, é a natureza humana, né? A gente fala criança porque é um espelho da gente, né? É um espelho da nossa natureza. Então a criança fala assim, tá bom, eu não faço mais, eu prometo, e vira assim uma santinha, né? Mas o que ela quer? Você vai tirar o castigo? Não vai, né? Não vai me colocar de castigo, seja qual for o castigo. E quando você tira o castigo, o que acontece? Né? Parece que alivia e aí dentro de pouco tempo está voltando ao normal de antes, né? Então o que Deus realmente quer? Assim, às vezes não vai tirar o castigo, mas um verdadeiro arrependimento. Tem muitos exemplos disso. Davi chorou diante de Deus para que Deus não, porque Deus falou assim, né, depois do pecado com Batseba, né? Aí veio a criança e Deus falou assim, por causa do seu pecado, essa criança vai morrer. E Davi se arrependeu de verdade, a gente sabe que Davi se arrependeu de verdade, e ele clamou a Deus, e a criança morreu. Então tem momentos em que o castigo não é tirado, mas o arrependimento sempre é válido. Outra coisa assim que nós já falamos, né, só vamos continuar vendo, assim, que Deus falou assim, olha, tem um jugo, tem um juízo, por causa do pecado da nação, por causa daquilo que vem de outras gerações e por causa daquilo que vocês estão fazendo nesta geração, vocês vão ter que servir o rei de Babilônia. Isso não vai mudar. Mas se vocês aceitarem o jugo, se vocês se submeterem à Babilônia, o castigo vai ser mais brando. Não precisaria Jerusalém ser destruída. Poderia ter aceitado o jugo de Babilônia, teria que se sujeitar a ele. Vai ter opressão. O jugo de Babilônia não é brincadeira, não é uma coisa só assim, só para constar, mas a nossa vida vai continuar normal. Não vai continuar normal, tem consequências sérias, mas é menos do que se vocês resistirem. Se vocês resistirem o meu juízo, vai ser muito pior. Então esse é um outro, esse tema vai muito forte nos profetas, né? E depois também sobre os falsos profetas, porque nesse momento de juízo de Deus, tem um monte de profetas que sabem que todo mundo quer ouvir uma palavra boa. Nesse momento em que Deus está falando, olha, chegou a hora de acertar contas, eu vou tratar vocês com dureza, vou dar um castigo sério para resolver isso. Brotava um monte de profetas,
Antes ninguém nem ligava para Deus, de repente tem um monte de profeta de Deus, um monte de gente falando no nome de Deus, falando assim, não vai acontecer nada. Então, a gente já viu um pouco disso, mas eu vou repassar alguns pontos que nós já vimos em Jeremias, só para lembrar, porque é nessa época de Zedequias, e sempre lembrando que esses são os temas que Deus está tratando, isso são temas que voltam para a nossa vida também. Só um detalhe também, eu que queria citar, provavelmente a gente vai voltar nisso, esses dois relatos, segundo Reis, ele enfatiza mais que o castigo estava vindo sobre o povo por causa do tempo de Manassés, por causa do acúmulo de maldade das gerações. Segundo Reis, enfatiza mais isso. Ele fala várias vezes, inclusive esse texto que a gente leu hoje, eu esqueci de chamar a atenção para isso, mas segundo Reis 24, 20, né, que a gente leu, assim aconteceu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá. Essa ira que ele fala aqui é essa ira acumulada. Agora, Crônicas já coloca, como é interessante ter duas perspectivas, e as duas são corretas. Segundo Crônicas, não fica citando Manassés. Ele cita as iniquidades, os desvios, os erros, os pecados daquela geração. Então, são as duas coisas. Segundo Reis, o autor, né, quem compilou, quem foi inspirado por Deus para colocar Segundo Reis, ele tinha essa visão muito clara de que o juízo de Deus e a sentença de Deus estava vindo por causa de gerações passadas, e esses dois princípios são válidos, porque existem situações, existem maldições, existem coisas que acontecem por causa de acúmulo de pecados. Eu não ia falar sobre isso, mas acho que é importante a gente lembrar disso. Tem várias situações assim, né, que a gente poderia citar no tempo de hoje. Naquele tempo era Manassés, Acaz, vários reis, eles foram acumulando até chegar ao ponto que o cálice de Deus encheu. Crônicas já fala assim, é por causa do rei Zedequias que não quis ouvir de Deus, e o povo também, não era só o rei, os sacerdotes, e aí nós vamos ver o que Jeremias e Ezequiel vão falar sobre isso. Eles vão mostrar que é o pecado do povo, não era só de coisas passadas, ok? Então, a gente precisa entender que o juízo de Deus e as coisas que Deus faz vêm dessas duas causas, de acúmulo das gerações e também da nossa geração. Aí você pergunta assim, a coisa mais difícil da gente aceitar é: Deus vai julgar a nossa geração por causa de gerações passadas? É uma pergunta difícil de responder, mas a Bíblia fala em vários lugares: eu sou Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração. Como que faz em relação a isso? O que a gente pode fazer? Podemos fazer alguma coisa? Não, nossos pais já fizeram, né? Nossos antepassados fizeram, não tem nada que pode ser feito. Sim, pode ser feito alguma coisa sim. O que pode ser feito hoje? Arrependimento em nome do que foi feito em tempos passados. E até queria só lembrar, tem várias coisas que a gente pode citar, mas uma das coisas assim que Deus tem falado bastante na nossa época são os pecados da igreja. Tem muitos pecados das nações, mas tem pecados sérios da igreja ao longo dos séculos contra os judeus, e não só contra os judeus, mas isso contra os judeus é uma coisa específica. Mas se você for olhar a escravidão nos Estados Unidos, por exemplo, e outros, assim, a gente tem muitos filmes, e acho que foi muito forte lá, mas isso não foi só nos Estados Unidos, né? Mas assim, como a igreja protestante, não sei se todo mundo está consciente disso, mas aqueles estados do sul, que eram os estados que tinham escravidão, né? Carolinas, Geórgia, Alabama, toda aquela parte do sul dos Estados Unidos, era
eram os estados onde tinha mais lavoura. Os estados do norte tinha mais indústria, então tinha menos plantações, eles não precisavam muito de escravos. Então, os estados do norte, na época da Guerra Civil, no século XIX, os estados do norte não praticavam escravidão e o sul praticava. E justamente o sul, que até hoje é chamado cinturão da Bíblia, porque aqueles estados, aquela faixa, um cinturão, assim, era, aquele bloco de estados do sul, os mesmos que tinham escravos eram os estados mais religiosos. A Igreja Batista do Sul, até tem uma denominação que chama Igreja Batista do Sul, que era a igreja muito forte, e até hoje é uma denominação forte, mas naquela época sim, e vocês devem ter visto isso nos filmes, de como os donos dos escravos iam nos domingos para a igreja, tudo bonitinho, e maltratavam os escravos, achavam que os negros não tinham alma, e um monte de coisa assim. Eram as pessoas que seguiam a Bíblia. Então, essas coisas trazem maldições sobre países, trazem maldições sobre regiões, trazem maldições sobre igrejas. Então, eu estou falando da escravidão, mas tem essas injustiças que foram feitas contra os judeus. Então, não vou sair do assunto assim, mas é só para lembrar que existem pecados que trazem consequências sérias. Agora você pergunta, não pode ser feito nada? Pode ser feito sim. Inclusive esse movimento, essa visão que eu particularmente estou bastante envolvido, que chama Rumo ao Segundo Concílio de Jerusalém, eles estão trabalhando muito com isso. Logo depois dessa viagem que eu fiz em outubro, um grupo desse grupo de TJC2 foi para Portugal para preparar o caminho para futuramente, esse grupo já fizeram coisas na Espanha, já fizeram coisas na Áustria, em outros países, se arrependendo. Claro que não foram eles que fizeram, mas eles estão se arrependendo de pecados que foram praticados séculos atrás contra injustiças, no caso contra os judeus, E mesmo nessa viagem para Portugal tiveram a oportunidade de ir numa sinagoga, de falar com o rabino judaico e de falar: nós como cristãos, nós estamos arrependidos por causa do que foi feito contra o seu povo no tempo da Inquisição. Percebe? Então isso é tremendo. Até assim, uma das coisas que eles comentaram é que tem vários monumentos, vários lugares na Europa hoje. A Alemanha procura se redimir do que eles fizeram no Holocausto. Então eles têm monumentos, eles falam assim, aqui foi feito isso. Então, o pessoal que foi para esse grupo, que foi para Portugal, eles viram algumas inscrições, que o governo de Portugal está falando assim: olha, foi feita injustiça e tal. E aí eles ficaram pensando: mas onde tem uma declaração da igreja? Tem o governo falando isso, tem monumentos do governo, mas não tem. Tem havido alguma coisa, até alguns papas têm feito algumas declarações públicas, mas precisa ir muito mais fundo, sabe, assim, no sentido de, você sabe que não foram só os católicos, Lutero fez, Calvino fez, assim, muitas e muitas lideranças, muitas igrejas protestantes fizeram também. Então tem muita coisa que precisa ser arrependida, nós precisamos nos arrepender para que não haja esse efeito do juízo de Deus, ok? Bom, não vou ter tempo de ir muito longe em Jeremias, mas só vamos começar recapitulando um pouquinho, porque nós já citamos algumas coisas que eu não vou repetir mesmo. No seu esboço fala de um juramento. Então vamos começar em Jeremias 51. Jeremias 51 não fala exatamente do juramento, mas dá um fato histórico aqui que não tem em nenhum outro lugar. Jeremias 51, no versículo 59.
Esse capítulo 51, que é um dos capítulos grandes, mais extensos, né? Na verdade, os dois capítulos, 50 e 51 de Jeremias, são profecias contra a Babilônia. No geral, Jeremias não profetizava contra a Babilônia, porque ele está dando essa palavra que é para se submeter, mas ele também mostrou que um dia haveria juízo também contra a Babilônia. Mas no versículo 59 ele fala assim: palavra que Jeremias o profeta mandou a Seraías, filho de Nerias, filho de Maceias, quando ia com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. Seraías era o camareiro-mor. Escreveu Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, todas essas palavras que estavam escritas acerca de Babilônia. Bom, eu só estou lendo isso aqui porque é o único lugar nas Escrituras que nós temos esse registro de que no 4º ano, então está nesse período de 8 anos, no 4º ano, Zedequias foi para a Babilônia. Muitos historiadores acham que nesse momento, porque como a gente não tem muitos dados, mas durante todo esse tempo aí, nesse período, assim, tinha essas inquietações, tinha outros países querendo se rebelar contra a Babilônia, tinha um Egito que estava querendo levantar a cabeça e enfrentar a Babilônia. Então, Zedequias estava namorando a ideia de se rebelar contra a Babilônia, parece que bem antes do fato em si. Mas nesse 4º ano ele foi para a Babilônia. Provavelmente lá ele fez uma renovação do juramento dele. Não está falando aqui, mas é bem provável. Mas é só para a gente lembrar. Depois eu não vou ler Ezequiel 17, porque vai contar todo um contexto, eu vou fazer isso depois. Mas Zedequias teve um juramento que ele fez ao rei de Babilônia, que depois ele quebrou. Agora só vamos terminar, assim, eu só vou citar 2 lugares que já falamos antes. Jeremias 24 e depois eu nem vou ler esse capítulo, só quero que vocês lembrem que nós falamos sobre esse capítulo domingo passado. Jeremias 24, só queria que vocês lembrassem que essa visão dos figos, lembra dos figos bons e os figos podres, essa visão foi dada exatamente no comecinho do reinado de Zedequias. Foi exatamente quando Joaquim foi para o cativeiro. Versículo 1: mostrou-me o Senhor 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em exílio para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, os carpinteiros, os ferreiros e tal. Então, quando que essa visão veio? Justamente quando Zedequias começou a reinar. Então, só queria lembrar como é que começou o reinado de Zedequias. Qual foi a mensagem? A gente já falou sobre isso, então só estou lembrando. O reinado de Zedequias começou Deus mostrando uma visão para Jeremias, falou assim: olha, tem figos bons e figos ruins. A ideia normal é que foi para o cativeiro, é figo ruim, figo podre. Os bons ficaram na terra prometida. Ele falou assim: é o contrário. Os que saíram da terra eu vou abençoar. Se vocês ficarem e não ouvirem a minha voz, e não atenderem, aceitar o jugo de Babilônia, se vocês não ouvirem essa palavra, vocês vão se dar mal, ok? Depois, então essa foi bem no começo, só para a gente se situar. Agora capítulo 27 de Jeremias. Esse aqui também a gente já começou a ler alguns domingos atrás, e hoje não vou também aprofundar mais, que já acabou o nosso tempo, mas só queria lembrar também que foi bem no começo, capítulo 27, versículo 1. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Então, aí vai ter essa história do canzil, né,
da canga, né, que ele colocou no pescoço, falando que eles deviam. Agora, eu queria que vocês notassem, eu não chamei atenção para esse fato, versículo 3, porque versículo 2 ele fala assim: faze brochas e canzis e põe ao teu pescoço. Então manda uma mensagem ao rei de Edom. Essa palavra que Jeremias deu não era só para Judá, não. Manda uma mensagem ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon. São todos esses países em volta, né? Que hoje é Jordânia, Arábia, Síria, né? Ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias. Aqui não fala, mas existe uma grande possibilidade que todos esses reinos, por que eles estavam com mensageiros em Jerusalém? Vocês fazem alguma ideia? Eles estavam tramando uma revolta, provavelmente, não fala aqui. Mas por que ele falou assim? Manda uma mensagem, não é só para o rei Zedequias, manda uma mensagem para todos esses outros reis em volta. Porque a mensagem é: assim diz o Senhor, eu fiz a terra. Aí tem essa passagem que ele fala: eu estou colocando Nabucodonosor. Se vocês aceitarem, isso aí, hoje, eu que estou mandando. Deus está mandando, ele vai ter o domínio, não é para resistir. Depois nós vamos voltar a esse capítulo, porque tem uma coisa, né, que vai ser assunto da nossa próxima aula, que é os falsos profetas, porque justamente nessa profecia de Jeremias vai ter um grande confronto entre Jeremias como profeta de Deus, e aí levanta Ananias como profeta falso, dizendo: não é verdade, Deus vai libertar, e aquilo que todo mundo quer ouvir. Gente, para uma palavra ser palavra de Deus, não precisa ser uma palavra dura. Deus muitas vezes dá uma palavra que é maravilhosa para a gente ouvir, mas a gente tem que desconfiar de palavras que parece que vêm de encomenda, exatamente naquilo que a gente quer ouvir. O que você quer ouvir? Hoje esse negócio de igreja virou assim, né? Você vai aonde o negócio é mais favorável, né? Você vai onde tem. Então é muito perigoso, e eu fiquei meditando, vai ser o assunto da nossa próxima aula, mas eu fiquei pensando, que coisa terrível, porque ao longo da história, já vou dar a semente da próxima aula, ao longo da história, existe uma grande guerra entre aqueles que querem ser fiéis a Deus e aqueles que rejeitam Deus. Então você tem essa guerra, existe ao longo da história. Quantos inimigos, lembra, durante o estudo sistemático, quem está aqui há mais tempo, lembra quantas vezes a gente falava assim, no tempo de Davi tinha inimigos de dentro e inimigos de fora. Então existe uma grande guerra da igreja para enfrentar todo o ateísmo, toda a força que combate os outros deuses, todas as influências que vêm para tirar a nossa confiança em Deus. Existe o pecado, as abominações, quantas coisas que tem fora da igreja, mas nós temos uma guerra terrível de dentro da igreja, e essa guerra de dentro da igreja são com os falsos profetas. Então isso vai ser o assunto da próxima aula. Então só mais lembrando agora também do capítulo 29, Jeremias 29, são estas as palavras da carta que Jeremias o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do exílio. Então isso também foi, eu só estou lembrando que também já na aula passada nós lemos essa carta, só estou querendo que vocês se situem que todas essas coisas aqui acontecem no início do reinado de Zedequias. Já que nós não temos praticamente nenhuma informação sobre esses primeiros 8 anos, né, eu estou mostrando, vai ter outras coisas que nós vamos mostrar em Jeremias, mas eu quero que vocês vejam assim, essas passagens que nós já vimos, tá? Então tem os figos bons e maus, que Deus já mostrou, tem
profecia de Jeremias, que ele sai na rua com um canzil no pescoço, né? E tem essa carta que Jeremias manda para os exilados e diz para eles, fala assim: olha, vocês não fiquem pensando que vão voltar daqui 2, 3 anos, não. Façam suas casas, suas plantações, se prepare, porque vai ser por muito tempo, e se vocês buscarem a paz da cidade onde vocês vão ter paz também. Só para lembrar que a gente vai voltar nesse tema semana que vem, no capítulo 29, versículo 15, depois que ele manda a carta, né, no capítulo 29, versículo 15, fala: vós dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. E o que esses profetas estão dizendo? Mas assim diz o Senhor a respeito do rei Natã, de todo o povo que habita, né, que ainda fica, que não saiu para o exílio. E aí ele vai falando, no final nós não temos, não vou ler todo o resto do capítulo, mas ele vai mostrar que os profetas em Babilônia também estão falando: vocês não vão ficar aqui, Deus vai levar vocês de volta. É o que eles mais queriam ouvir, né? Mas era uma palavra falsa. Então, esse tema dos falsos profetas, das mensagens que não vêm de Deus, é uma linha muito fina, porque eu sempre falo, nossa intenção aqui jamais é levantar um espírito de contenda, de briga, de rejeição, mas a Bíblia inteira, o Novo Testamento inclusive, fala: tome cuidado, porque tem falsos profetas, tem falsos ensinamentos, e usam a Bíblia, usam a palavra, como se fossem: assim diz o Senhor. Não são pessoas que vão dizer: joga a Bíblia fora, porque esse aqui é tudo imaginação, isso aqui é tudo mito, tem outras coisas. Não, tem isso também, mas os falsos profetas são aqueles que levantam dizendo: isso aqui é o que a Bíblia fala, isso aqui é o que Deus está falando, só que não é o que Deus está falando. Então nós temos que enfrentar inimigos de fora, e nós temos que enfrentar inimigos de dentro. Senhor Deus, nós sabemos que não somos adequados para enfrentar todos esses desafios, Senhor, e sabemos também que existem muitos perigos, mas nós entendemos, ó Deus, que o nosso coração precisa estar quebrantado diante do Senhor, que é o Senhor que vai nos proteger, é o Senhor que vai nos mostrar onde é verdade e onde não é. E nós desejamos isso, que o nosso coração possa desejar, como fala em 2 Tessalonicenses 2, que nós tenhamos um amor pela verdade, um amor por saber realmente o que o Senhor quer mostrar, aonde nós estamos errando, que nós possamos aceitar a Tua disciplina, aceitar a Tua sentença, mas também, ó Deus, que nós possamos nos manter puros e incontaminados diante de tantos desafios e tantos ataques que nós estamos enfrentando. Que a Tua presença possa estar conosco, que Tu possas abençoar a Tua igreja e o Teu povo nesses dias, em nome de Jesus. Amém.